Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 158 e recebemos Ricardo Pietrobon para uma conversa sobre o lugar da filosofia na caixa de ferramentas do cientista. Ricardo é cientista, médico, professor e pesquisador, com centenas de artigos publicados e milhares de citações. Então nossa conversa gira em torno da relação entre ciência e filosofia dentro de sua prática como pesquisador. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se você gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se você não pode contribuir, ajude a gente divulgando os episódios, comentando, indicando para amigos, indicando pautas também. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Ricardo Pietrobon sobre ciência e filosofia. Então hoje a gente conversa direto da Carolina do Norte com o professor Ricardo Pietrobon. Nossa conversa vai girar em torno de epistemologia, de produção do conhecimento científico, do lugar da filosofia, lugar que a filosofia ocupa nisso. Vou pedir primeiro, então, para o professor Ricardo se apresentar. Como é que você se apresenta para os nossos ouvintes, professor? Bom, então, meu nome é Ricardo Pietrobon, eu sou médico de formação, eu sou cirurgião, mas um pouco depois do término da minha residência, eu vim para os Estados Unidos, para uma cidade chamada Durham, na Carolina do Norte, onde eu fui professor na Duke University por 11, 12 anos. E depois disso eu criei uma startup focada em ciência de dados, que é uma mistura entre estatística e ciência da computação, aplicada à análise de dados de pacientes. E hoje em dia a gente trabalha com universidades nos Estados Unidos, na Europa, tentando trabalhar agora na Coreia do Sul também. Na verdade, apesar da transição, existe uma continuidade. Isso já foi dito para mim muitas vezes, mas existe uma continuidade muito grande entre o que eu fazia na universidade e o que essa empresa faz hoje em dia que é basicamente a mesma coisa, né? A gente tenta traduzir ideias em termos de o que dentro da comunidade as pessoas chamam de evidência científica. E acho que a gente depois vai conversar um pouco a respeito do que isso quer dizer ou não quer dizer. Eu acho que é bem curioso a trajetória, porque você trabalhava com inovação, né? Dentro daqui, e aí você sai para fazer uma startup e parece que na verdade tem uma continuidade mesmo. Mas eu vou começar te perguntando sobre sua relação com a filosofia, né? Como é que você se aproximou da filosofia? Qual a sua relação com a filosofia dentro da sua trajetória como pesquisador? Bom, então, antes de mais nada, eu não sou filósofo. Eu tenho interesses por determinados tópicos de uma maneira muito, 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 muito amadora. Eu tento mais ou menos entender o que está acontecendo. Eu não sei, eu acho que a ideia de ter um gosto por filosofia é uma coisa, não sei se é uma coisa que é escolhida, eu acho que isso é meio que uma característica, né? Acho que as pessoas começam a fazer perguntas e a tentar encontrar respostas e tentam entender exatamente o que outras pessoas pensaram antes dela. Essencialmente é isso. Mas durante a época na universidade, eu participei de uma série de cursos na Europa. Inclusive foi uma das épocas em que, eu acho que da última vez em que a gente conversou, um curso na Áustria, se não me engano, a respeito de Michael Polanyi. Mas eu sempre me interessei, acho que desde a época da faculdade era uma coisa que
interessado. Mas você se interessou logo por epistemologia, e aí vem a questão, como que esse tipo de trabalho com epistemologia se relaciona com um trabalho efetivo de pesquisa, né? Porque muita gente tem uma distância muito grande entre os dois termos, ou uma aproximação um pouco estranha. Como que você efetivamente vive essa aproximação? Sim. Eu acho que, na verdade, existe uma... E de novo, eu não sei se existe culpa de algum lugar ou não, mas eu acho que um dos motivos pelo distanciamento é que eu acho que existem problemas dos dois lados. Eu acho que do lado dos pesquisadores, pesquisadores veem o que eles consideram como progresso, vamos dizer assim, toda vez em que existe nova aquisição de dados, nova aquisição de novos métodos, aquisição de novas informações ou implementação dessa informação. Dentro da filosofia, aqui eu estou totalmente generalizando, eu acho que dentro de filosofia da ciência e epistemologia existe um interesse grande por questões ou do ponto de vista histórico. Então, o pessoal que faz história da ciência combinada com filosofia da ciência ou epistemologia, ou se interessam por coisas que muitas vezes não estão diretamente conectadas com o dia a dia da pesquisa. Então, eu acho que existe uma certa desconexão entre os dois. O que seria a solução para isso? Eu não sei. Existem exemplos, sim. Então, por exemplo, existe se bem que ele, bom, de uma certa maneira, ele é um filósofo da ciência, mas também um historiador da ciência. Está me fugindo o nome dele agora, mas um professor na Harvard que foi para dentro de um laboratório de física e estudou uma série de fenômenos. Bruno Latour provavelmente é o mais famoso por ter estudado um laboratório onde eles estavam estudando um determinado hormônio hipotalâmico, se eu não me engano, e ele deu, entre aspas, sorte de que, acho que 1 ou 2 anos depois, esse grupo veio a ganhar o prêmio Nobel. Então ele teve coisas, e ele fala, e isso é muito interessante, no livro dele, que eu li há muito tempo atrás, ele fala de uma série de coisas que essas sim se conectam diretamente apesar disso ter acontecido há muito tempo atrás, se conectam diretamente com coisas que eu vejo hoje em dia dentro de pesquisa. Mas a maior parte de epistemologia e filosofia da ciência fala de coisas assim um pouco, sei lá, distantes. Eu acho que um bom exemplo disso de novo, isso não é uma crítica, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para estabelecer uma crítica. Mas, por exemplo, quando se fala de filosofia da ciência, o nome do Karl Popper sempre vem imediatamente em mente. Mas se você for analisar as coisas que ele fala, o tratamento lógico e etc. e tal, se isso tem uma relevância para a pesquisa, com certeza tem. Mas isso não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa que diariamente eu esteja pensando a respeito de determinados problemas que ele levantou. Mesmo outros, talvez alguns dos filósofos mais famosos, Thomas Kuhn, etc. e tal, tem pontos assim extremamente interessantes, mas tipo assim, em um ano eu provavelmente conseguiria pensar em um momento onde aquilo tivesse ou pelo menos fosse um dos pontos centrais dentro de uma discussão em pesquisa. E isso é uma pena, isso é uma grande pena, porque hoje em dia existe uma série de questões, eu não estou falando aqui só de ética, mas onde epistemologia e filosofia da ciência teriam uma relevância assim, extremamente grande, extremamente grande. A gente tem problemas filosóficos dentro de pesquisa que são brutais, assim, que se fossem levados mais a sério, provavelmente iriam modificar muito, muito, muito a maneira como a gente pensa. Mas, de novo, eu acho que existe uma desconexão entre as duas comunidades. E provavelmente existem problemas dos dois lados.
Eu fiquei pensando na situação brasileira da pesquisa aqui, que tudo que você vai fazer tem que passar pelo Conselho de Ética, né? Uhum. Então fica parecendo que tem uma conexão direta entre o Conselho de Ética, só que o Conselho de Ética julga, não me parece ter uma necessária conexão com aquilo que a filosofia também propõe, e parece ser também uma censura prévia, muitas vezes, para a pesquisa, né? Eu acho que a intenção original das raízes do que hoje em dia a gente conhece como Comitê de Ética foram muito boas. Eu acho que a ideia foi excepcional. Com certeza, Nuremberg e os trials nazi. Inclusive, ontem eu estava assistindo um filme no Netflix que acabou de sair, onde existe uma série de experimentações, está me fugindo o nome agora. Acho que todo mundo vai estar discutindo, provavelmente nas próximas semanas, com experimentos completamente não éticos. Então, mas eu acho que a intenção original era excepcional. Eu acho que o que acabou acontecendo com o Comitê de Ética hoje em dia são... E, de novo, eu estou exagerando aqui, mas eu acho que, do ponto de vista, ele tem pouquíssima, praticamente zero conexão com aspectos científicos, até porque é extremamente difícil, do ponto de vista logístico, você conseguir colocar pessoas dentro do Comitê de Ética que tenham conhecimento suficiente para julgar uma miríade, um número absolutamente imenso de áreas diferentes, de protocolos que são mandados para eles. E até onde eu vejo isso cria... basicamente, o foco do Comitê de Ética hoje em dia é segurança do paciente. Bom, no caso de pesquisa clínica, que é o que eu faço. Então, basicamente, eles querem ter certeza de que você não vá levar um dano ao paciente, ao participante de pesquisa. Mas isso gera uma série de problemas, porque o negócio acabou virando uma burocracia brutal, assim. Então, existem... Eu não sei o que são as críticas, provavelmente deve, com certeza, haver críticas do ponto de vista do Comitê de Ética, mas, pelo menos nos grupos que eu conheço, e, de novo, a empresa onde eu trabalho, hoje em dia, trabalha com muitas universidades ao redor dos Estados Unidos. Eu não conheço uma única universidade ou um único pesquisador que tenha uma visão positiva a respeito do Comitê de Ética. Eles veem aquilo com um grupo de barreiras completamente inúteis e tipo uma perda total de tempo e ineficiente. Porque eu ia te perguntar justamente sobre inovação, né? No contexto que a gente está no Brasil, com cada vez menos verba, e investir em inovação ficou praticamente impossível, porque os projetos que vão ser aprovados vão ser projetos redundantes, porque são projetos que vão ter que ter resultado imediato, né? Como é que você vê essa relação entre inovação e fracasso, inovação e desperdício? Isso é um problema, isso é um grande problema. Tipo assim, eu diria que, de novo, vai tudo do objetivo que você dá para a ciência, né? Para a pesquisa de uma maneira geral. Eu acho que se o seu objetivo, se você tem visões claras a respeito, e ninguém tem, mas se você tem pelo menos uma meta razoavelmente estabelecida a respeito do que é o papel da pesquisa, por exemplo, em pesquisa clínica, o objetivo é melhores tratamentos, melhor prevenção, redução de sofrimento entre seres humanos. Tipo assim, se a gente chega num acordo de que isso são coisas boas, em teoria, o fato de você ter gente com ócio, digamos assim, e que possa parar e pensar durante um grande tempo a respeito disso e daquilo, em teoria isso poderia levar a mais inovação. Na prática, no entanto, pelo menos isso é uma observação pessoal, eu não tenho dados, falando aqui como pesquisador, eu não tenho dados para poder comprovar isso. Mas os grupos que são mais focados do ponto de vista operacional, ou seja, eu não tenho grandes questões filosóficas, eu não tenho grandes dúvidas, mas o meu objetivo, que nem eu falei antes, é gerar dados, gerar informações, implementar essas informações. São os grupos que tendem a atingir esses objetivos de maneira com maior eficiência. Ou seja,
produzir determinados tratamentos que vão realmente ajudar pacientes e tal. Os grupos que eu normalmente vejo, por exemplo, eu tenho um exemplo, obviamente eu não vou estar falando a respeito de nenhum nome, mas, por exemplo, tem um grupo agora com o qual a gente trabalha que tem um cara que ele tem uma tendência filosófica para tudo. Só que, de uma certa maneira, isso é meio que usado como um subterfúgio para que ele não faça as coisas que iriam levar a um benefício maior para todo mundo. Então, não sei, eu acho que haver tempo, com certeza absoluta, é importante. Mas exatamente onde é que você estabelece o que é o limite? Onde, eu vou passar um mês olhando para o teto e pensando a respeito de maneiras diferentes, versus, eu vou usar essa metodologia, eu vou partir do princípio de que existem uma série de problemas e eu vou atingir o objetivo do meu trabalho. De maneira geral, esse último grupo tende a ser o grupo mais efetivo. Mas, de novo, aqui eu estou falando de efetivo partindo do princípio de que os teus objetivos sejam bem estabelecidos. E, obviamente, estabelecer objetivo é uma coisa completamente muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil. Eu fiquei lembrando, quando você falou, de uma situação que a gente vivenciou nas conversas que a gente tinha 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, que você me falava de um grupo de pesquisa em que você participava, em que a líder do grupo de pesquisa era uma pessoa que conseguia os financiamentos, conseguia as verbas de modo geral e tal, mas não tinha um domínio sobre todas as áreas envolvidas na pesquisa, né? Você, na época, eu lembro de você reclamar disso, e eu falava, não, mas ela não precisa ter esse domínio, não, ela vai só organizando, porque a função dela não é ter esse domínio também. Aí você fala dos julgamentos estéticos que estavam envolvidos, né? É muito curioso, porque aí envolve julgamentos estéticos, uma posição carismática quase, né? Como é que você vê essa posição hoje? Eu acho que eu me lembro de quem provavelmente eu estava falando. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu sei de quem eu estava falando. Eu acho que, de novo, existem extremos, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha hoje em dia dentro do meu grupo, onde uma, entre aspas, reclamação constante dele é essa, de que ele sempre sente que ele não tem domínio sobre o campo como um todo. Isso não tem jeito. Eu acho que essa ideia de uma... Eu não quero entrar muito no termo de consciência coletiva ou cognição estendida, ou seja lá o que for, mas existe essa necessidade de que você dependa de outras pessoas. Porque o negócio é muito grande. Dentro dessas áreas onde eu trabalho, com certeza, existem subdivisões, mas existe uma divisão extremamente grande. As pessoas que entendem a parte clínica e as pessoas que entendem a parte, digamos assim, de data science, a parte de dados. Tende a haver uma comunicação entre os dois. Isso eu acho que talvez, eu não assisti o que eu falei há 10 anos atrás, mas isso provavelmente era uma coisa que eu pensava antes, eu acredito. Tende a haver não só uma troca de linguagem, conceitos têm de ser mais ou menos acordados, mas também tende a haver conhecimento a respeito de ferramentas dos dois grupos. Então, o grupo clínico tende a entender, pelo menos em linhas muito gerais, assim, o que a gente está fazendo, quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis. E a gente tende a entender o que são os problemas clínicos, pelo menos de uma maneira geral. Eu tenho mais ou menos um pé em cada lado, por minha formação ser de médico, mas o meu PhD ter sido em ciência de dados. Tem uma situação nova depois da pandemia, é que cada vez mais as pessoas estão enfatizando a necessidade de ser sério, e o representacionismo também voltou com toda a força, né? Então, sério e objetivo. O Ernest Sousa, em 87, falava que os espíritos livres falam em subjetivismo, relativismo, antirrealismo, historicismo, e a filosofia séria é marcada por objetivismo, absolutismo, realismo, universalismo. De um lado você teria o pessoal que é sério, do outro lado os frívolos, né? Os que são pesquisadores criativos e os que estão em respeitabilidade científica, né? É muito curioso como esse contraste ganha novas tintas agora
depois da pandemia, e de certa forma a gente volta para posturas reacionárias em termos científicos, né? Isso é uma coisa muito interessante. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, 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 muito atualmente. Por exemplo, de novo, eu não conheço a história total do negócio, mas eu me lembro que logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma reação muito grande em relação contra pensadores que tinham conceitos que eram mais fluidos, que eles tentavam destruir determinados conceitos. E uma tentativa de um retorno a um positivismo, uma coisa assim mais fixa. Hoje em dia eu vejo uma coisa semelhante, uma reação semelhante em relação, por exemplo, a toda essa coisa da extrema-direita questionando o papel de vacinas, questionando o papel de ciência, falando que o Bill Gates colocou microchips dentro da vacina e coisa e tal. Que, na minha opinião, não tem nexo nenhum. Mas uma das reações em relação a isso, e eu tenho escutado isso mais e mais entre os pesquisadores, eles se fecham dentro de um contexto de, não, tudo que a gente tem de fazer agora tem de ser objetivo. Porque agora é a gente contra o pessoal que nega absolutamente tudo. Só que a grande verdade é que isso é também uma ilusão, né? Porque, bom, primeiro, pesquisa é altamente falível. Tipo, a gente erra o tempo inteiro. E existem exemplos históricos absolutamente amedrontadores. Não é só pesquisa nazista, mas, sei lá, no começo do século, as duas pessoas que fundaram a estatística frequentista atual, um cara chamado Pearson e um outro chamado Fisher, os dois mexiam com a aplicação central da pesquisa deles era a eugenia. E na virada do século existiam todas essas teorias a respeito de tamanho de crânio e diferenças raciais e teorias a respeito de inteligência, etc. Então, são coisas extremamente perigosas. Então, eu não sei, mas eu acho que isso é uma reação, entre aspas, normal. Toda vez que você é atacado, você tenta se segurar em alguma coisa. Mas a grande verdade é que a gente não menciona isso hoje em dia, porque senão o negócio ia descambar totalmente. Mas a grande verdade é que a base da ciência é muito, muito frágil, né? Por exemplo, hoje em dia já há mais de talvez 10, 20 anos, existe uma discussão imensa a respeito de uma coisa em pesquisa chamada reprodutibilidade. O fato de que a gente simplesmente não consegue reproduzir resultados. Você pega o mesmo banco de dados com as mesmas análises que foram feitas, tenta rodar uma segunda vez e os resultados não dão os mesmos. Teve um pesquisador que publicou um artigo que hoje em dia já é um clássico há, sei lá, 15 anos, talvez um pouco mais, onde ele demonstrou que toda vez que existe algum achado em pesquisa, ele é um pesquisador biomédico, existe um achado, digamos assim, grande, alguma coisa que tem um grande impacto, normalmente aquilo vai estar errado. Ou pelo menos o negócio vai ser significativamente atenuado. E aparentemente a explicação para isso é o seguinte: para que aquela informação tivesse chegado a um nível onde ela fosse suficientemente, tivesse um impacto do ponto de vista de comunicação grande, o pesquisador é meio que forçado a amplificar a mensagem. Ou ele encontrou alguma coisa que foi um resultado extremo, mas que não é a média do que acontece. E como aquele resultado foi um resultado extremo, ele tem um impacto social bastante alto, todo mundo começa a falar a respeito daquilo, mas depois, conforme vem chegando os outros trabalhos de pesquisa, os caras veem que aquilo não era bem daquela maneira. O troço é atenuado, ou algumas vezes nem é válido. Agora, de novo, hoje em dia as pessoas tendem a não falar isso, e se já existe um ceticismo tão grande, mesmo em relação a coisas que
sei lá, pelo menos a gente acha que são coisas extremamente sólidas, o papel de vacinas, a presença de mudança climática, e uma série de outras coisas. Se a gente começar a expor todas as dúvidas que existem dentro da comunidade científica para população em geral, aí o negócio descamba de uma vez, né? Se 30% da população americana não quer tomar vacina, se você começar a falar a respeito de problemas, aí o negócio passa a 50%, 60%, 70%. Eu fiquei pensando aqui na palavra em inglês misreading, né? Que, tipo, essa leitura desviada, que tem um lugar muito importante dentro da teoria da interpretação do Harold Bloom, da teoria literária do Harold Bloom, junto com a ideia de metáfora, né? Que você tem que criar uma metáfora para que algo se fixe também em uma novidade. E Sim, é muito curioso como essas ferramentas que são da literatura começam a ser vistas dentro da ciência, pelo que você falou. Aqui no Brasil, o professor que inventou a lógica para consistente, o Newton da Costa, ele disse que durante muito tempo ele não tinha repercussão do trabalho dele, até que ele batizou com o nome Lógica para Consistente, criou a diferença, e aí começaram a vender o nome. Tem outras lógicas de múltiplos valores, mas ele tinha algo específico, o inventor da lógica para consistente. Como é que você vê essas coisas de misreading, criar metáforas? Você trabalha com isso agora também, né? Organizar os dados, de certa forma, é isso, né? Com certeza. Então, bom, os dados sim, mas eu diria muito mais a disseminação, tanto para a população em geral, a população, entre aspas, leiga, e a população científica. Porque, na verdade, de novo, essa ideia de ser humano como um ser objetivo é uma coisa totalmente, na minha opinião, absolutamente sem nexo. E para você poder promulgar a divulgação científica de determinados conceitos, a mensagem tem de ser simples, porque o ser humano tem uma capacidade cognitiva extremamente limitada, né? Existe um centro hoje em dia nos Estados Unidos que eles chamam de PCORI, que a tradução seria mais ou menos pesquisa centrada em pacientes. É um centro para o estudo de pesquisa centrada em pacientes. E uma das grandes coisas deles, e é uma coisa que ganhou uma força muito grande principalmente nos últimos 5 anos, eu diria, é uma coisa chamada Implementation Science, ou ciência da implementação. E eles têm estudos assim, fascinantes, assim, onde resultados que eu diria estão prontos para serem implementados, e eles fizeram a avaliação de quanto tempo leva entre um resultado, do ponto de vista científico, está pronto para ser colocado em prática. Digamos que a gente tenha encontrado um tratamento que é muito melhor do que o tratamento atual para um determinado câncer. Tá? A partir do momento que aquilo é definido, ou seja, não existe mais dúvida nenhuma do ponto de vista científico, chega a demorar 15 a 20 anos para que aquele tratamento possa chegar nos pacientes. E não é porque não houve aprovação daquele tratamento, mas é porque existe uma cultura onde as pessoas estão acostumadas, os médicos e os profissionais da saúde de uma maneira geral, estão acostumados com tratamentos antigos, existe uma resistência muito grande à mudança, etc. E tal. Então eu acho que metáforas e comunicação científica de uma maneira geral é absolutamente essencial, né? E com isso de novo, aqui vem uma outra área onde melhor casamento entre filosofia e pesquisa seria extremamente útil. Por exemplo, hoje em dia se fala muito em relação à transmídia narrativa. A ideia de você ter... Acho que essas ideias começaram com coisas tipo Marvel e tal, onde você tem o mesmo universo narrativo sendo demonstrado de várias maneiras diferentes. Em história em quadrinhos, em filmes, em bonecos, em rap, em seja lá o que for. Isso é uma maneira de difusão, isso é uma maneira de colocar a informação... fazer a informação chegar a quem precisa daquela informação. Você falou do contexto agora de implementação. Eu queria que você voltar atrás para a gente falar um pouquinho da diferença de contexto de descoberta e de justificação. Como é que você vê a implementação desses contextos? Pois é. Eu acho que dentro de pesquisa isso é um contínuo, né?
Porque constantemente você está formulando novas hipóteses, tentando chegar a novos conhecimentos, explorando várias áreas diferentes. Isso, hoje em dia, principalmente nos últimos 5 anos, com a absoluta explosão da quantia de dados que existe dentro de pesquisa clínica, isso é sei lá, o que eu fazia 5, 10 anos atrás, o que eu faço hoje, o contexto da descoberta, houve uma explosão em relação a isso. A quantia de possibilidades que a gente tem para descoberta são imensas, absolutamente imensas. Agora, justificativa, ou seja, processos lógicos, eu acho que, de novo, eu não sei tudo que está sendo feito, conheço uma fração mínima do que está sendo feito em termos de filosofia hoje, mas pelo menos em relação aos filósofos mais tradicionais, onde se falava muito de lógica, inferências e indução, etc. e tal, pelo menos dentro de data science, a coisa é muito mais focada em probabilidade. Tá? E existe, sim, uma série de pessoas tendo discussões em filosofia a respeito de inferências bayesianas, frequentistas, etc. e tal. Mas, de novo, eu vejo isso com impacto assim, muito, muito, muito pequeno na prática diária da pesquisa. E com certeza absoluta, se houvesse um trabalho, uma integração maior entre as duas coisas, eu acho que haveria um benefício mútuo muito grande. Porque não adianta, o pesquisador ele não tem o armamental, ele não tem as ferramentas conceituais necessárias para fazer uma investigação filosófica. E algumas vezes, quando filósofos tentam fazer isso, o negócio, o tiro sai pela culatra. De novo, eu não vou mencionar nomes aqui, mas existe um filósofo americano que trabalhou, que talvez há uns 10 anos atrás, era literalmente o papa o que a gente chama em pesquisa de ontologias biomédicas. E ele tentava construir uma série de ontologias para dar nomes específicos, objetivos para coisas dentro de medicina. E foi gasto uma quantia de dinheiro absolutamente absurda com o trabalho dele. Todo mundo falava a respeito dele. E hoje em dia, tipo assim, sobraram algumas das coisas que ele fez, mas muito do que ele fez foi perdido porque o foco dele não tinha relação com o que é feito na prática. Ele tinha conceitos a respeito de como nomear coisas que simplesmente não batiam. Ele não tinha uma visão... sinceramente, ele não tinha um conhecimento a respeito de como é que os pesquisadores usavam aquilo. E é super interessante porque há 2 anos atrás, depois de literalmente 20 anos de investimento dentro dessa área, finalmente, e pela primeira vez, houve uma aplicação prática que está sendo uma absoluta revolução. Mas essa revolução é totalmente desconectada do que esse filósofo fez. Então, de novo, eu acho que precisava haver um diálogo maior, precisava haver uma comunicação, um trabalho conjunto mais articulado. Você pode explicar um pouquinho melhor dessa aplicação prática, só para a gente entender melhor? Então, essa aplicação prática é o seguinte, esse é um banco de dados de 73, ele chama N3C. Basicamente é um banco a respeito de pacientes com COVID. Basicamente, o que foi feito foi que 73 sistemas hospitalares nos Estados Unidos se reuniram, todos eles enviaram dados do seu prontuário eletrônico e foi utilizada uma ontologia biomédica para conseguir agregar todos esses dados, porque cada um desses sistemas hospitalares, eles usam uma terminologia diferente para se referir a determinadas coisas. Então, sei lá, uma
prótese total de joelho é chamada uma coisa, ou é utilizada uma nomenclatura em um lugar, e é utilizada outra nomenclatura em outro lugar. E essa ontologia que foi utilizada, ela é uma camada em cima dos vários vocabulários diferentes que existem em cada um desses sistemas, para tentar uma integração, tentar uma homogeneização. Mas a grande diferença entre esse sistema, que funcionou e funcionou maravilhosamente, não é perfeito, absolutamente não é perfeito, mas é uma verdadeira evolução. A gente nunca teve isso, nunca, mas nem próximo disso. É que esse sistema que existe, que foi usado para fazer essa integração, é uma coisa altamente pragmática. Ou seja, ela pegou, sei lá, acho que deve existir talvez 3 ou 4 sistemas diferentes, por exemplo, para nomenclatura de tratamentos em medicina. E esse sistema que ele fez falou, eu não vou começar a elocubrar aqui a respeito de todos os possíveis casos de uso ou alguma coisa assim. Eu vou analisar esses 4 sistemas e eu vou criar uma camada que simplesmente homogeneiza todos eles. Ótimo. Deu um trabalho imenso, mas eles conseguiram fazer a coisa funcionar. Talvez se esse filósofo, há 15 anos atrás, ele tivesse feito alguma coisa semelhante, talvez utilizando os conceitos dele, ele, de novo, eu não quero falar muito a respeito dele, porque senão eu vou dar bandeira, mas ele estudou muito Franz Brentano e tal. Talvez ele tivesse conseguido fazer com que a gente chegasse nessa revolução, eu não sei se há 15 anos atrás, porque também a gente não tinha todos esses recursos há 15 anos atrás, mas talvez, se ele tivesse acelerado esse negócio em 5 anos, isso já teria sido uma coisa assim absolutamente maravilhosa. E, de novo, eu acho que a falta de resultados dele foi relacionada a uma coisa desconectada da prática, desconectada da nossa realidade. Eu fiquei pensando no Frege, né, na questão da tradutibilidade, né, que era uma obsessão dele. Quanto mais for científico, mais facilmente traduzível seria, né? Aí quando você olha lá a divisão de Zinn e Bedeutung, nunca é fácil de traduzir. Com certeza. Porque tem uma carga metafórica muito grande dentro da base do projeto. Com certeza. E aí, com certeza. Aí você vê que a inovação que ele trazia até gerou problemas, porque Bedeutung em alemão corrente é significado, só que virou referência na tradução para o inglês, virou algo material que você faz a referência. E aí virou projetos distintos, inclusive, né? Um projeto mais ligado ao empirismo, enquanto o outro era um projeto mais vinculado até a sistemas lógicos, que não precisavam ter referência material. Essa distinção eu acho muito interessante de um projeto que devia ser para tradução melhor, mas parte de uma metáfora que é dificilmente traduzível. Exato. De novo, eu acho que existem tantas oportunidades hoje em dia para a comunicação. Por exemplo, eu li uma coisa, questão de 2 meses atrás, que simplesmente me deixou assim, totalmente... Assim, eu fiquei pensando muito a respeito disso. É um grupo, agora eu não vou me lembrar de onde eles são, mas basicamente eles voltaram numa questão a respeito de se o que a gente faz em ciência tem uma conexão com a realidade. E basicamente é uma pergunta eterna, eu acho que a gente faz essa pergunta há 5.000 anos, pelo menos. E a resposta que eles começaram a dar, eu achei assim absolutamente maravilhosa. Que é a seguinte, eu estou tentando me lembrar o que foi a metáfora, o exemplo que ele deu, mas basicamente o que ele diz é o seguinte, que esse conceito de realidade dentro de pesquisa é uma coisa muito relativa, porque se você for pensar a respeito do ser humano, se você acredita em seleção natural, os nossos sentidos foram criados com fins, um fim extremamente específico, que é reprodução da espécie. Ou seja, sem querer ser freudiano aqui, no final das contas, basicamente o negócio é reprodução, é sexo. Então, a maneira como a gente olha para as coisas, a maneira como a gente escuta as coisas, a maneira como a gente, basicamente onde a gente faz tudo em relação aos nossos sentidos, de uma maneira ou de outra, volta sempre para
esse objetivo final, uma determinada finalidade. Se você for pensar sobre isso, todo o resto que não tenha relevância para o potencial de reprodutibilidade é ignorado. O que basicamente quer dizer... sim, o exemplo que ele dava, que era um exemplo super interessante, era o seguinte. Por exemplo, se no seu computador agora você tem um ícone dentro do seu desktop, e aquele ícone é um arquivo, você vai se perguntar assim, tá, mas aquilo ali é o arquivo? Não, aquilo ali não é o arquivo. O arquivo provavelmente sabe lá o quê? Um grupo de átomos, ou elétrons, é uma carga elétrica. Só que a gente não tem condição de ver o arquivo como ele é. O que a gente tem condição de ver é uma representação daquele arquivo de uma maneira que é útil para a gente. E a gente vê isso com os sentidos que foram dados para a gente ao longo da seleção natural. Se você para, então, de pensar a respeito de o que é verdade e o que não é verdade, e você começa a pensar a respeito de o que eu estou produzindo do ponto de vista científico aqui é o que eu consigo perceber dados os meus sentidos, mas isso é uma fração ínfima, provavelmente, do que é o universo. Isso te dá possibilidades científicas de novas explorações imensas. Porque, por exemplo, eu poderia começar a falar, então vamos começar a tentar pegar sentidos adicionais para a gente conseguir ver coisas que a gente não consegue ver ainda. Enfim, eu acho que existe um verdadeiro universo de perguntas filosóficas que poderiam ser respondidas e... voltando sempre na mesma coisa, eu acho que a gente precisa de mais conversa entre os dois grupos. Eu vou falar um pouco de um autor que você me apresentou ele, eu li muita coisa dele e voltei nele ultimamente, né? Eu fui fazer uma palestra sobre ciência e eu comentei que a ideia de crença verdadeira justificada, que depois do Gettier, de certa forma, foi problematizada, ela ganhou laços de conhecimento tácito, amarrando ela. E, de certa forma, a gente tem as disputas em torno desses conhecimentos tácitos. Mas aí você tem vários caminhos. E o Michel Polanyi, ele era um cientista renomado, já tinha um caminho dentro da ciência, e ele vai para a filosofia, desenvolve o projeto dele dentro da filosofia, mas não consegue cumprir os rituais para ser reconhecido dentro da filosofia, né? O pessoal não reconhece o trabalho dele como um trabalho filosófico e ele vira um outsider. Nessa posição de outsider, de vez em quando o pessoal recorre a ele, mas com alguma reserva, né? Até reserva de mercado, a gente pode dizer assim. Como que você vê essa fronteira e a possibilidade de diálogo mais efetivo se as pessoas não cumprem o ritual da tribo, né? Não sei, eu acho que esse negócio do ritual em relação a ele, talvez seja uma coisa cíclica, né? Acho que o único filósofo que invariavelmente está na moda é o Camus. Nunca saiu de moda. O Sartre foi e voltou, vários foram e voltaram. Mas eu acho que isso é uma coisa meio que cíclica, né? Eu acho que o problema de você ser um outsider eu acho que existem dois problemas. Um dos problemas é o fato pelo fato de você usar uma linguagem que é muito diferente, a mensagem simplesmente não passa, né? E talvez eu não conheço a história suficiente dele, apesar de que aquele curso na Áustria que eu fui, que eu fiz com uma historiadora que era focada exclusivamente nele, ela falou extremamente a respeito dele. Eu não sei se esse foi o problema central para ele, mas eu acho que um outro problema com o outsider é que muitas vezes ele não tem o conhecimento de base daquele campo novo no qual ele está tentando entrar, e ele acaba pecando e dizendo coisas que a comunidade já acabou discutindo e já acabou, pelo menos naquele momento, acabou
tomando aquilo como sendo verdade, né? Então, se você não tem o conhecimento suficiente, as pessoas imediatamente elas vão te ignorar, né? Enquanto que se você tem um conhecimento, pelo menos razoável, e você começa a falar coisas que são extremamente diferentes, eu acho que tem um potencial muito maior de você ter um impacto, né? De novo, vou eu aqui falar a respeito de coisas que eu não entendo, mas até onde eu entendo, o Nietzsche não era filósofo, ele era filólogo. Mas ele falou de coisas assim tão diferentes dentro de filosofia. Ele começou a falar a respeito de... outro dia eu li um artigo interessante que falava que Nietzsche foi a primeira pessoa a incorporar, a colocar um corpo dentro da filosofia, porque antes filosofia era a respeito de conceitos abstratos. E ele começou a conectar, pelo menos nesse artigo dizia que foi a partir de Nietzsche que as pessoas começaram a se interessar pelas histórias dos filósofos e não só pelas filosofias, não só pelos conceitos dele. Mas enfim, de uma maneira ou de outra, ele tinha um certo conhecimento a respeito de filosofia, mas conceitos que eram completamente novos para a época dele. E isso talvez, essa foi a combinação explosiva, né? Ou seja, de uma certa maneira, ele falava uma linguagem, apesar de que, obviamente, ele teve todas as críticas, um monte de gente que dizia que ele não falava nada com nada, mas ele teve um impacto suficiente que ele se mantém hoje, acho que ele se mantém, na verdade, desde a época em que ele escreveu os textos dele. Acho que ele nunca caiu de moda como outros. Então é difícil. Eu acho que o Outsider e o Camus, inclusive, tem um livro a respeito disso. É uma posição extremamente difícil. Uma posição extremamente difícil. Mas o fato de ser difícil não quer dizer que as pessoas não devam tomar essa posição, né? Mas se o que você está buscando por aceitação do grupo social, eu acho que é uma posição complicada. E aí entra sempre uma coisa, quando ele fala de conhecimento tácito, dimensões que não são ditas ou traduzidas em linguagem. E quando a gente pensa em crise de autoridade e mudanças políticas também na imagem do cientista, disputas epistemológicas que viram disputas políticas, né? Essa corrosão da ideia de autoridade leva você a questionar espaços de gênero, de raça e na ciência, né? Como é que você vê esses debates? E esse debate em torno de explodir a ideia de epistemologia e transformar em epistemologias também, né? Sim. Você diz em relação às questões de raça e... A pergunta especificamente sobre a autoridade científica, né? Isso é complicado, isso é muito complicado. Tipo assim, a maneira como eu vejo isso é o seguinte, existe um gap, uma lacuna muito grande entre a maneira pela qual os pesquisadores veem pesquisa e o público em geral vê pesquisa. Eu vou dar um exemplo. Quase todo dia, para não dizer todo dia, lá pelas 6 da tarde, eu pego meu carro e eu levo meus 2 cachorros para passear numa cidade que fica 10 minutos da minha casa. Tá? E aqui nos Estados Unidos as coisas tem rodovias, então você chega rápido, 10 minutos eu estou ali. E é uma cidade histórica. E essa cidade, eu não vou enrolar muito, mas é uma cidade que tem um passado de pré-guerra, o que o pessoal chama de antebellum, antes da Guerra Civil Americana, mas hoje em dia, por ser uma cidade histórica, ela foi absolutamente, ela é dominada pelos liberais. Tá? Então, pessoas que são ricas, pessoas que têm um nível educacional alto, vegetarianos, toda aquela coisa como um todo. Mas como essa cidade, ela começa a fazer parte do interior da Carolina do Norte, a periferia da cidade é o extremo oposto. Então são pessoas com um nível extremamente baixo educacional, pessoas que têm problema de acesso à saúde, porque não existe um sistema universal nos Estados Unidos,
E existe toda uma série de estereótipos em relação a esse grupo, mas esse grupo é o grupo do Trump, é o grupo que apoia o Trump, é o grupo que, o estereótipo é que esse grupo é um grupo extremamente racista, tá? Ou seja, o grupo de, digamos assim, um nível educacional mais baixo. E um dia eu estava indo para lá e eu não prestei atenção, mas meu carro estava praticamente sem gasolina. E eu peguei e parei num posto que fica na periferia dessa cidade, não é o centrinho, são poucas quadras, que é o Centro Liberal. E quando eu entrei ali, ainda estava num pico de Covid, eu entrei com máscara, todo mundo sem máscara. Ponto número 1. Ponto número 2, tinha duas mulheres no caixa. Uma mulher no caixa conversando com um outro cara que estava vestido, me parecia ser um mecânico, alguma coisa assim, meio sujo de graxa e tal. E ela estava falando o seguinte para ele. Eu fiz minha pesquisa a respeito do COVID e minha decisão é que número 1, eu não vou, não só eu não vou me vacinar, mas eu também não vou vacinar meus filhos. E o motivo é o seguinte, eu tenho uma vizinha que há muito tempo atrás ela decidiu que não ia dar vacina absolutamente nenhuma para os filhos dela, e os filhos dela estão super bem. Portanto, isso justifica a minha decisão de não tomar a vacina para o Covid. E daí ela começou a falar a respeito de todas as teorias de conspiração, etc. e tal e tal. A outra, eu não vou entrar nos detalhes, mas a outra, a caixa, tinha uma mulher que não falava inglês, que era provavelmente ou do México ou da América Central, e ela começou a falar uma série de absurdos para a mulher, porque a mulher não conseguia entender ela, e a mulher ficou nervosa e começou a dar risada, ela achou que estava dando risada dela e começou a xingar ela. Enfim, isso só te dá mais ou menos o contexto do que é esse grupo. Tá? Então, eu acho que um dos problemas centrais que a gente tem hoje em dia em pesquisa é comunicação. A gente tem um problema de comunicação assim absurdo, porque existe uma discrepância muito grande em relação à interpretação de dados científicos. Por exemplo, eu que trabalho com dados, eu que diria tenho um conhecimento razoável a respeito da maneira pela qual vacinas foram produzidas e tudo mais, para mim é absolutamente inquestionável que você tem de tomar a vacina, ponto. Porque basicamente você está lidando com dois riscos. Um risco que pode ser uma complicação relacionada à vacina, que é minúsculo, versus um risco que é imensamente maior caso você tenha COVID sem ter tomado a vacina. Enquanto que a percepção de grupos fora, e aqui eu estou falando inclusive de enfermeiros, isso acontece, e alguns médicos, que falam que, basicamente, eles falam as coisas que o Trump fala. Que, sei lá, o amigo do amigo falou que não sei o que lá, que a vacina tem o chip do Bill Gates, e eu não vou tomar a vacina. Então, esse problema de autoridade em ciência é extremamente complexo, porque se você for perguntar para um pesquisador, nenhum pesquisador sério vai te dizer que o que a gente está fazendo é, entre aspas, verdade. O último artigo que ele publicou, ele jura que aquilo absolutamente é verdade. Tá? Então, eu não acho que dentro da comunidade científica exista essa... Em inglês eu chamaria isso de entitlement. Entitlement é a pessoa ter uma crença tão forte em si mesma que ela acha que aquilo ali deve passar a ser verdade, escrito na Constituição, etc. Porque sinceramente, a gente não acredita nisso. Mas aí existe uma reação direta a toda essa desinformação que existe. Porque existe uma diferença muito grande entre eu dizer que, estão aqui os meus resultados, até onde eu sei a vacina funciona. Eu tenho dúvidas a respeito de se essa porcentagem que eu publiquei aqui é realmente a correta, se é 5% para cima, 5% para baixo, mas isso é uma coisa completamente diferente. Esse nível de dúvida que os pesquisadores têm é um nível de dúvida completamente diferente de, não, vacina não funciona. Sei lá, outro dia, por exemplo, o Obama pegou COVID, e ele botou no Twitter que ele tinha pego COVID.
houve um caminhão de comentários falando, olha aí, o cara tomou vacina, tomou booster, etc. E pegou Covid, por isso que eu não vou tomar vacina. Então, tipo assim, a palavra autoridade, eu acho que é meio complexa, porque ela parte do princípio de que, não, eu estou certo e todo mundo está errado. Essa absolutamente não é a crença dentro da comunidade científica. Mas, ao mesmo tempo, existe um grau de diferença muito grande, muito grande entre o que a gente, eu estou falando em nome da comunidade científica, entre o que a gente considera como dúvida em relação ao que foi publicado até agora, versus o que, sei lá, a extrema-direita, os populistas falam a respeito de dúvida, que é, falar, não, tudo que está feito está errado e vamos fazer uma coisa completamente diferente. Existe uma série de conceituações erradas. Eu vou dar um exemplo, de novo, sem nomes. Um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma conversa com uma pessoa, no Brasil, inclusive, que é uma pessoa que eu considerava como sendo extremamente informado. E ele chegou para mim e falou o seguinte, ele falou... A gente estava conversando a respeito de um negócio e ele tem umas posições assim de extrema direita, que é uma coisa que me incomoda muito. Eu não sou nem pelo menos eu gosto de acreditar que eu não sou nem de extrema direita, nem de extrema esquerda. Eu tenho opiniões mais ou menos centristas. Mas ele começou a falar a respeito de uma série de coisas assim que não faziam muito sentido. Eu falei, mas onde é que você está escutando esse negócio? Não, porque eu tenho meu direito a ter dúvidas a respeito do negócio. Eu falei, ok. E esse cara, ele mexe com... ele é formado, ele é engenheiro, etc. e tal. E ele mexe com agricultura. Ele é um engenheiro agrônomo. Eu falei, então, deixa eu só te fazer uma pergunta. O que você acha de mudança climática? Ele falou, eu absolutamente não acredito em mudança climática. Eu falei, beleza, mas por quê? E a resposta dele foi a seguinte, eu não acredito em mudança climática porque eu tenho o direito de não acreditar em mudança climática. Porque faz parte, e isso de novo é a explicação dele, que faz parte da metodologia científica que toda vez que um fato é colocado na sua frente, você tem o direito de discordar daquilo. O que é uma distorção completa da maneira como a coisa funciona. Porque, por exemplo, dentro de uma comunidade científica, se eu te apresento dados, você, obviamente, tem o direito de criticar aquele negócio, mas você tem de ter uma base em relação ao porquê você está criticando o negócio. O criticar simplesmente porque eu acho que deve ser criticado, ou simplesmente porque eu tenho o direito de criticar, não é bem assim que o negócio funciona. Então, eu não sei, eu acho que nos Estados Unidos existe muito esse negócio de pesquisa, do que a gente chama de pesquisa de disparidade. Muitas vezes as pessoas focam em disparidade racial, disparidade entre sexos, disparidade, etc. e tal. Mas eu acho que um dos nossos grandes problemas é disparidade educacional. Tipo assim, existe um oceano de diferença entre... E com isso, sinceramente, eu não estou dizendo que a comunidade científica é superior ou inferior a qualquer outro grupo, mas existe tipo assim, é extremamente difícil estabelecer um diálogo quando as palavras não querem dizer a mesma coisa, né? Se você vai começar uma discussão, e eu não sou absolutamente especialista em mudança climática, mas se a gente vai começar uma discussão a respeito de mudança climática, e o primeiro argumento é, eu discordo porque eu tenho o direito de discordar, não tem mais para onde ir essa conversa. Tipo, a conversa acabou ali. Não tem base para uma discussão, né? Então, autoridade científica... Eu não sei, a palavra autoridade é uma coisa que tem muito resquício histórico e tem um gosto, deixa um gosto ruim na boca a palavra autoridade. Mas eu acho que educação em relação ao que é a ciência e a maneira pela qual os cientistas pensam é extremamente importante. Eu tinha falado antes a respeito desse instituto que existe nos Estados Unidos,
que foca muito na participação de pacientes dentro de pesquisa. Isso é uma tendência extremamente forte. A maior parte dos nossos protocolos de pesquisa hoje envolve leigos. Só que o negócio é feito de uma maneira estruturada. A gente chega para eles e pergunta: o que são os problemas que vocês gostariam que a gente investigasse? E se for deixar para a gente vai focar nas coisas que não foram investigadas ainda. O que em algumas situações é bom, mas não necessariamente vai focar nas coisas que sejam importantes para os pacientes. Número 2, a gente dá para eles as ferramentas para eles poderem criticar os nossos dados. Tá? Falar: não, aqui você não fez isso. Aqui você deixou de lado tal coisa e esse daqui é um fator que deveria ter sido estudado. E número 3, ter a ajuda dos pacientes na disseminação da informação científica, onde pesquisadores são terríveis, absolutamente terríveis. Usam jargão, usam uma linguagem que é completamente inacessível, estão sempre de salto alto e fazem parte da... Como é que chama? Torre de Marfim? Não. Sim. Torre de Marfim. Mas sei lá, a autoridade é uma coisa que eu não... A palavra em si não conecta muito comigo, mas eu acho que a gente tem necessidade de uma comunicação muito maior. Não adianta, a educação é uma coisa importante, é uma coisa absolutamente importante. Enfim. E essa questão da autoridade, eu acho interessante essa distinção que em algumas línguas existe entre autorizado e a autoridade. Você é autorizado a falar porque você tem uma trajetória, e você tem autoridade, às vezes caminha para a ideia de autoritário. E não deveria ser assim, né? Mas é muito curioso também como a gente fala de inovação também, e às vezes a gente vai ver aquele pesquisador que não tem relevância nenhuma para a academia, mas ele fala algo contra o aquecimento global, e ele começa a ganhar prêmios, e ganha prêmios e ganha espaço na mídia, e de repente aparece no Brasil escrevendo sobre como é importante a liberação de agrotóxicos para a produção de alimentos, agrotóxicos proibidos no mundo todo, mas ele é uma autoridade científica que está sendo... Tipo assim, aqui nos Estados Unidos a gente tem um político que o cara fez oftalmologia na Harvard. E ele é um idiota. Ele é um completo idiota. Mas o fato dele ter feito oftalmologia na Harvard, o pai dele era um político, dá exatamente a mesma coisa. Então ele tem posições em relação à vacina onde ele fala: não, mas eu fiz Harvard e eu sou um médico, quando na verdade ele não tem ideia do que ele está falando. Então concordo plenamente. É complicado, é muito complicado. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, uma última questão sobre inovação, mas eu acho que tem um ponto que é a distância entre a nossa conversação. A gente conversava muito 10 anos atrás, passaram-se 10 anos, e eu acho que houve uma mudança em relação à própria ideia do contexto de comunicação, porque no começo dos anos 2000 a ideia é que a internet ia ser um espaço de expansão do conhecimento. Você até me dizia que o pessoal achava que ia colocar os cursos nos países periféricos, de repente todo mundo ia ter acesso aos cursos, e de repente foi necessário perceber que a educação deve ser voltada para a pessoa. Mas mais do que isso, hoje talvez a gente tenha essa ideia de que as pessoas sozinhas não vão chegar aos caminhos, e as corporações tomaram conta, e a ideia da circulação de informação aberta entrou em xeque também. E eu acho que isso tem muito a ver com como a gente pensar em inovação, já que você está falando até, trabalhando com isso. Quais os pressupostos epistemológicos, tácitos, explícitos que você tem quando pensa em inovação hoje? Bom, só começando para falar a respeito do que você falou, eu acho que o que a gente não sabia, ou o que a gente não imaginava, e que, na verdade, pelo menos até onde... Normalmente eu conecto essa acordada que a gente teve em relação ao não fluxo livre de informação, pelo menos para mim, foi com a eleição do Trump. Onde as redes sociais, basicamente, elas ficavam ecoando coisas absurdas
mas você rapidamente agregava pessoas que pensavam igual a você. Então, se você pensa que a Terra é plana, rapidamente você vai encontrar, sei lá, milhares de pessoas que pensam que a Terra é plana, e isso te dá um reforço, né? Ele te ajuda ele te reforça a ideia, não, se outras pessoas estão pensando igual a mim, provavelmente eu estou correto e eu vou continuar. Ou seja, o troço é uma câmara de eco, né? Ele constantemente está reverberando aquilo. Como é que isso tem relação? Pois é, a grande verdade é que é fácil para a gente, ou talvez um erro comum e recorrente para a gente, é o fato de você pensar a respeito de ferramentas, e a internet, de uma certa maneira, a web é uma ferramenta, como tendo um valor moral implícito, quando na verdade isso não existe, né? Ela é uma ferramenta e ela pode ser usada para coisas diferentes, né? Eu continuo acreditando que a internet, por exemplo, o que a gente tinha falado há 10 anos atrás, que acho que foi na época em que começou o Coursera, a EduX, etc. e tal, eu acho que isso teve um papel assim, absolutamente fenomenal. Absolutamente fenomenal. Toda vez em que eu penso, por exemplo, a respeito de YouTube, as coisas que você consegue aprender dentro do YouTube são incríveis, assim, absolutamente incríveis. Eu me lembro quando eu era criança, uma vez existia eu não me lembro mais o nome dele, mas ele era um comentarista de filmes, principalmente filmes estrangeiros, e ele sempre aparecia no Jornal Nacional e tal. E ele vivia falando, não, porque o cinema tcheco é assim, assim, assado. E eu me lembro que eu ficava, uau, esse negócio é impressionante, porque, tipo assim, ele tem acesso a filmes coreanos, ele tem acesso a filmes... E hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a tudo. Se eu quero saber a respeito de, sei lá, os conceitos mais abstratos de matemática, existem vídeos e vídeos e vídeos e vídeos que vão me fazer caminhar rapidamente. Eu posso ter a perspectiva de várias pessoas diferentes e tomar, sei lá, a minha própria opinião a respeito do que está acontecendo. Então, eu acredito que essa visão da internet sendo uma coisa que potencialmente pode ser utilizada para boas coisas, eu continuo acreditando nisso. O que eu acho que a gente não sabia, e que foi a grande acordada, de novo, na minha cabeça, com a eleição do Trump, é essa câmera de reverberação. E que, sinceramente, eu não acredito que, sei lá, o Mark Zuckerberg, ele faça isso porque ele tem motivações, não, eu quero destruir a civilização ocidental. Não é por aí. Ele faz isso porque simplesmente isso dá dinheiro para ele. Tá? O fato de você conseguir se reunir com pessoas que sejam parecidas com você é uma coisa que te prende à rede social, e aquilo te faz retornar o tempo inteiro para saber se o que você teve uma resposta assim, assado. Então, como é que a gente vai resolver isso? Sinceramente, eu não sei. Nesse momento, a única coisa que me vem à cabeça é uma intervenção legal, uma intervenção do Estado. Eu não acredito que talvez eu esteja errado, tomara que eu esteja errado, mas eu acho muito difícil que haja algum mecanismo de autorregulamentação aqui. Eu não sei, porque, no caso das redes sociais que causam essa reverberação e tal, as pessoas que usam essas redes sociais estão satisfeitas com o efeito final. Então, se eu acredito que as eleições nos Estados Unidos foram roubadas e tem mais... Outro dia eu estava vendo um número para isso, em torno de 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos que acreditam que o Biden não foi eleito presidente dos Estados Unidos. Isso, do ponto de vista deles, está ótimo. Eles não têm problema nenhum.
E as outras pessoas, os outros, aqui nos Estados Unidos, 230, 240 milhões, eles não têm força suficiente para mudar a conceituação dessas pessoas. Então, eu não sei, a menos que haja algum tipo de regulamentação, alguma coisa que venha de cima para baixo, o negócio não vai funcionar. Como fazer a triagem em relação a boas informações versus coisas que são, sei lá, o produto de populismo e tal, é muito difícil, porque o populismo é muito forte. A gente estava falando a respeito de disseminação de informação, e o Trump pode não ser um líder para mim, mas uma coisa eu concordo, ele tem carisma. E ele sabe, e carisma aqui eu não quero dizer uma coisa necessariamente do ponto de vista positivo, mas ele tem uma influência, ele não me influencia, mas ele sabe como influenciar as pessoas. Então ele tem mensagens que são simples, ele cria uma aura em relação entre aspas, o empresário bem-sucedido. Isso é uma coisa que nós, por exemplo, pesquisadores, a gente não tem isso. Tipo, cada vez que a gente solta algum tipo de informação, tem 500 mil ressalvas, porque a gente quer ser preciso, a linguagem é completamente abstrata. Isso simplesmente isola todo mundo, né? Agora, como fazer essa correção de curso, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Que precisa haver uma mudança, eu acho que precisa, né? É um risco muito grande, né? Você tem uma porcentagem da população que que acredite em coisas que são completamente malucas, é preocupante, né? Eu me lembro que o meu pai, ele, quando era vivo, ele tinha uma verdadeira fixação pela Guerra do Contestado, que foi um evento de independência em Santa Catarina e no Paraná. E muito interessante, existia um líder religioso que, eu não me lembro os nomes e tal, mas ele tinha uma série de crenças e ele criou uma verdadeira multidão, que depois, na época, os caras foram completamente exterminados, porque na época não tinha muita essa ideia de respeitar a opinião de outras pessoas. Mas eu acho que isso é uma característica comum, né? Toda vez que você tem uma informação colocada de uma maneira que seja atrativa, atraente, isso traz as pessoas. E as pessoas têm a tendência a buscar, especialmente quando elas estão desesperadas, elas tendem a tendência a buscar soluções que sejam simples. Tá? Eu tenho 500 mil problemas e alguém me diz que existe uma solução única para aquilo. Ótimo. Então eu vou com aquilo e eu vou tentar resolver o meu problema. Então, é complicado, é extremamente complicado. E por último, eu acho que existe uma reação do lado também, digamos assim, das pessoas com mais educação, entre aspas, de simplesmente desconsiderar os problemas desses indivíduos que têm uma visão, em teoria, mais simplista das coisas. Fala, não, ele é ignorante, não, ele é racista, não, ele é... Quando, na verdade, o negócio é muito mais complicado. É muito, 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 muito mais complicado. E esse negócio de tentar relegar essas pessoas para o lado, assim, e simplesmente tentar tirar elas do contexto, simplesmente tentar dizer, não, isso é um bando de ignorantes, etc. Tal. Isso simplesmente agrava o negócio, porque isso daí faz com que o grupo fique ainda mais fechado, que permear o negócio com ideias diferentes do que eles já tenham é ainda mais complexo. Passar para as 3 perguntas finais. A primeira pergunta é muito simples. O que é filosofia? Eu acho que filosofia seja lá o que for que os filósofos estejam fazendo naquele momento. Se for pensar hoje em dia, e de novo, lembra que eu não sou filósofo, então a minha opinião provavelmente não é importante, mas além de ser... Essa é uma definição, em teoria, empírica. Então, se os filósofos atualmente estão fazendo XYZ, isso é filosofia nesse momento. Então, não é uma resposta normativa, é uma resposta empírica. Tendo dito isso, eu acho que uma das coisas mais comuns dentro de filosofia é o trabalho em cima de conceitos.
Ou seja, você trabalhar com conceitos diferentes. Agora, se você for falar que filosofia é só o foco em cima de conceitos, eu acho que isso está completamente errado. Eu acho que é um dos focos e é talvez a coisa mais comum, mas definitivamente não a única coisa. Tem muito mais coisa envolvida, emoções, experiências, etc. Então. Eu fiquei lembrando aqui de como algumas pessoas tentaram aplicar essa ideia de criação de conceito na educação básica. Aí chegava na sala de aula, filosofia é criação de conceitos, vamos todo mundo criar conceito aí. Aí virava uma coisa mais cartesiana impossível, porque cada um criava a sua palavra. E aí, uma solução que a gente tem muito no Brasil é de mudar os nomes. A gente muda o nome das coisas. Exato. E acaba com os problemas. Mas vamos lá. Das pessoas, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Bom, eu vou mudar um pouco a pergunta. Eu vou dizer dos que me impressionaram negativamente. Uma coisa que eu gosto demais dos filósofos com quem eu conheci são os debates. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que mais do que gostar dos debates, se for o que mais me marcou, foram as coisas negativas. Então, um exemplo eu já dei, que é esse filósofo que eu não vou mencionar, eu só vou dizer que ele está ao norte de onde eu estou, norte geográfico, que, na minha opinião, cometeu um erro imenso em relação à interpretação dele relacionada ao que a gente chama de ontologias, e ele gastou um monte de tempo e uma quantia absurda de dinheiro com uma coisa que, pelo menos, eu não vou dizer que não levou a nada, nunca funciona assim, mas que levou a muito pouco. Um outro que me causou uma impressão extremamente negativa foi também sem nomes, absolutamente sem nomes. Era um filósofo que escreveu uma série de livros extremamente interessantes a respeito de filosofia e história da ciência. Em um determinado momento, ele decidiu que ele não devia mais escrever livros e ele começou a montar uma série de filmes. Eu não vou dizer que os filmes dele são medíocres, isso seria ruim. E também não é verdade. Mas comparado com a qualidade dos livros dele, ele, digamos assim, o impacto que eu acho, pelo menos, que ele atingiu com os filmes dele é infinitamente inferior ao que ele estava atingindo com os livros dele. Eu não vou dizer que ele seja um Polanyi, não é isso, não chega tanto, mas eu acho que ele errou o caminho. Teve um cara, e daí um terceiro, talvez esse seja um pouco mais positivo, só que esse eu nunca conheci pessoalmente, mas eu tenho a sensação de que eu conheci ele pessoalmente porque eu fiz um curso dele, e esse eu posso falar o nome, apesar de que eu não me lembro o nome dele agora, mas eu fiz um curso dele no Coursera, e ele estabelecia a conexão entre um período histórico na China, onde eu não sei se é uma coincidência ou exatamente o que aconteceu, mas um período de tempo extremamente curto, mas extremamente curto. A gente está falando, eu não me lembro do tempo exato, mas é uma coisa como 50 anos. Foram definidas as 3 ou 4 escolas filosóficas centrais da China, que foram o confucionismo, então a época do Confúcio, o Tao, eu não me lembro agora o nome da filosofia, mas a filosofia que deu origem à burocracia, que se não me engano chama Menzi, ou alguma coisa assim, e uma quarta que eu não vou me lembrar o nome agora. Esse cara me influenciou positivamente, porque o que ele fez foi a conexão entre essa filosofia, do pouquíssimo que eu entendo de filosofia chinesa, existe uma diferença muito pequena entre filosofia e religião quando você fala de filosofia chinesa. Enquanto que na tradição ocidental, as duas coisas pelo menos tendem, depois da época medieval, elas tendem a ser consideradas como coisas mais separadas. Mas essencialmente o que ele fez dentro desse curso, e esse curso é uma coisa assim absolutamente maravilhosa, ele fez a conexão entre ciência cognitiva, da maneira como eu conheço ciência cognitiva, e essas filosofias chinesas. E esse negócio, literalmente, ele mudou
mudou minha vida, eu acho. Mudou minha vida no sentido de que eu penso constantemente a respeito das coisas que ele fala. De todas as filósofas ou filósofos, qual que é o seu preferido? Deleuze. Com certeza Deleuze. Porque, de novo, eu acho que a maneira pela qual ele criou... Eu acho que o Deleuze... ele provavelmente é o cara que teve as suas ideias mais reinterpretadas para as coisas mais díspares possíveis. Eu não sei se você sabe disso, mas a teoria do Deleuze foi usada, se eu não me engano, pelo exército de Israel, onde eles carregam bombas. Se eles estão dentro de uma zona urbana, eles carregam bombas para criar... Eles entram dentro de uma casa e vão explodindo uma parede depois da outra para ir perfurando as paredes para chegar num determinado local. Então, se as casas estão umas próximas das outras, e eles tiraram esse conceito, acredite ou não, a partir da filosofia do Deleuze. Se o Deleuze soubesse de uma coisa dessa, provavelmente ele estaria virando no caixão nesse momento. E até onde eu entendo, a motivação do Deleuze para fazer as coisas que ele fez foram primariamente políticas. Mas a minha interpretação a respeito, quando eu leio os textos dele, eu penso no contexto de inovação. E a maneira pela qual conceitos diferentes são fundidos para se criar novas coisas. Isso eu acho super interessante, porque toda vez em que eu converso com alguém a respeito de Deleuze, invariavelmente a resposta é: não, mas o que você consegue entender dele? Porque o negócio é totalmente abstrato. E é uma coisa super interessante, e eu acho que o motivo pelo qual eu sou completamente apaixonado pelos conceitos dele é que quando eu leio a respeito as coisas que ele escreveu, eu estou pensando especificamente na minha realidade. Ou seja, cada frase que ele dá, que são frases assim, que você pode ter 1.500 interpretações diferentes, eu penso dentro de alguma coisa que eu esteja fazendo naquele momento. E aquilo faz sentido total para mim. Que ele é o cara que está constantemente miscigenando as coisas e trazendo e contorcendo e buscando intersecções entre as coisas. Então eu acho ele... E de novo, eu estou falando dele, eu não estou falando do Guattari, porque, na verdade os dois criaram, pelo menos naquela fase dele, eles criaram as coisas, mas ele era o cara que escrevia, né? Enquanto que aparentemente o Guattari ele ficava elucubrando as coisas dele. Ele é o cara das ideias, né? Eu lembrei de um filósofo brasileiro, Bento Prado Júnior, que ele disse que jogava bola na rua, né? E sempre quando ele jogava bola na rua, ele chutava a bola na parede para pegar na frente, sabe? Certo. Então, ler Deleuze é mais ou menos o mesmo. Você está lendo Deleuze desse jeito. O adversário, você chuta a bola na parede, pega na frente, ele é a parede. Exato. E ele lia as coisas assim. O Deleuze lia as coisas assim também. Ele lia para ele também. Eu acho que tem uma coisa que o Bento Prado, quando ele contava essa história, ele fala que queria fazer filosofia como jogava bola na rua. Certo. Então, acho que tem um princípio de jeito de pegar as coisas aí. Esse negócio é muito interessante, porque eu me lembro claramente, uma vez eu comecei, uma das primeiras vezes em que eu comecei a discutir alguma coisa, eu peguei um texto e eu fui mostrar para uma pessoa, e eu falei, poxa vida, esse negócio aqui é super interessante. Eu falei, mas esse texto não faz sentido absolutamente nenhum. E para mim fazia sentido total. Mas, de novo, exatamente por causa disso, porque eu estava interpretando cada frase, cada palavra, dentro de um contexto extremamente específico, e que no meu contexto o negócio fazia sentido total. Mas eu acho que se você lê ele totalmente desconectado de nada... Eu li um troço interessante ontem. Eu estava lendo uma discussão a respeito de Chekhov. Eu nunca li Chekhov. E eu vi uma discussão no Stack Overflow, que é um site de perguntas e respostas, onde um cara dizia o seguinte, ele falou, a primeira vez em que eu fui ler o Chekhov, eu peguei e comecei a ler o livro dele. Eu li 2 páginas e eu parei, porque o troço era muito chato e não fazia sentido nenhum. Eu peguei, voltei e eu fui ler a respeito de Chekhov. Ou seja, o que era o contexto dele, onde é que ele vivia? Ele vivia dentro de um apartamento, um frio desgraçado, e fome, e toda aquela cultura russa,
e essa visão muito negativa a respeito da vida e de tudo mais dos russos, a partir do momento em que ele leu aquele negócio, ele tinha um contexto específico onde ele conseguia interpretar as coisas do Chekhov, o negócio fez sentido total. E daí ele passou a ficar completamente apaixonado pelo negócio. Eu acho que mesmo sem querer, quando eu comecei a ler o Deleuze, imediatamente, sem ninguém nunca ter me falado nada, eu conectei com as coisas que eu faço. E daí o negócio fazia sentido total. E eu fiquei, assim, completamente apaixonado pelo negócio. Ricardo, eu queria pedir indicações, então, para os nossos ouvintes. O que você indica de leitura, filme, texto? O que você quiser indicar. Ao invés de títulos, eu vou falar a respeito de métodos. Eu acho que uma das coisas que eu comecei a fazer nos últimos 3 anos, mais ou menos, foi uma, entre aspas, descoberta. E a minha descoberta foi que eu consigo usar tempo ocioso. Por exemplo, quando eu falei que todo dia eu saio 1 ou 2 vezes por dia para andar com os meus cachorros, para leitura. E eu leio livros em áudio. Isso é uma coisa que absolutamente... Eu acho que o número de livros que eu escutei / li nos últimos anos foi assim imenso. Isso fez uma diferença assim extremamente importante para mim. Uma outra coisa, e isso tem relação com o meu trabalho atualmente. O meu trabalho atualmente me forçou a acabar tendo de aprender uma série de línguas diferentes. Então, pelo fato da gente trabalhar na Europa, hoje em dia, usar a palavra fluente é uma coisa meio estranha, mas digamos que eu me dou bem com italiano, francês e espanhol. Ler textos na língua original e entendendo o contexto cultural daquela língua faz uma diferença imensa. Faz uma diferença, assim, absurda. Então, eu acho que essa seria a segunda... De novo, não são indicações de leitura, mas eu acho que são indicações de método para se fazer um negócio. Então, a aprendizagem de uma língua é... Eu não sei quem falou isso, mas diz que quando você aprende uma nova língua, você tem uma nova alma. E eu acho que isso é verdade. Você passa a pensar de uma maneira completamente mais contextualizada dentro daquela cultura. Eu vou indicar aqui um livrinho chamado O Valor do Conhecimento Tácito, a Epistemologia de Michel Polanyi na Escola, que está em português, do Cláudio Sayani. Eu acho que é interessante para quem ouviu essa conversa. Eu vou indicar também, já que você indicou os livros, eu vou continuar indicando podcast. Você pode ouvir podcast enquanto caminha, que vai funcionar também. Com certeza. Eu vou indicar um episódio que a gente fez com Hans Ulrich Gumbrecht. Né? A gente fez dois episódios com ele. E é bem curioso que eu conversava com o Ricardo em torno de 2008 até 2010, 11 por aí. E eu conheci o Gumbrecht nessa época. Ele estava no Brasil lançando, falando no livro dele sobre como os celulares modificaram a vida da gente, né? Os smartphones. E na época eu não tinha smartphone. Eu achei aquilo muito deslocado. Como é que um celular vai modificar? A gente estava discutindo com cognição estendida, eu e o Ricardo discutindo isso. E é como se aquilo que a gente falava não tivesse um impacto tão próximo por conta do acesso à tecnologia também, né? Aí o Gumbrecht trouxe essa ideia de como o smartphone modificava a nossa forma de conhecer o mundo, né? Ele tem esse livro sobre o espírito do tempo no Vale do Silício, né? Que a gente falou sobre o Vale do Silício nessa conversa. Então, quase 10 anos depois, eu consegui conversar com ele de uma forma que eu não conseguia. E tem esse episódio do podcast, eu acho que conecta e dialoga com aquilo que a gente conversou hoje. E eu vou fazer uma outra dica, é de um tradutor online, que é o DeepL. Eu vou indicar esse tradutor, porque muito bom. Com ele você consegue traduzir textos também. Você pode pegar os artigos, transforma em Word, joga lá, traduz. E uma coisa que o Gumbrecht me disse é que qualquer estudante dele hoje, você estuda, sei lá, literatura iraniana. Se o cara tiver acesso à internet, ele vai conseguir aprender e ter um conhecimento razoável daquilo em uma semana. Né? Ele falando que os estudantes dele, às vezes, não são estudantes da área de letras, são da computação, mas eles são capazes de vasculhar a internet e encontrar informação.
e quebrar essas barreiras linguísticas também. E às vezes chega um conhecimento que para ele demorou décadas para conseguir. Sim. Isso é muito curioso como isso acontece. Eu acho que existem algumas limitações. Então, atualmente eu estou estudando coreano por uma série de motivos relacionados à empresa também. Eu uso DeepL o tempo inteiro. DeepL não tem coreano. Existe um outro tradutor chamado Papago, que é provavelmente o melhor tradutor coreano. E eu tentei usar essa técnica para páginas em coreano. Não funciona. Não funciona. Então, eu diria, eu concordo sim com o que você está dizendo. Eu acho que a amplitude de textos, de ideias... Sabe, uma coisa que você começou a falar desde o começo dessa conversa, que eu não tinha me tocado até agora, a diferença entre a nossa realidade na época em que a gente conversava e agora, eu até agora eu não tinha me tocado, porque eu acho que normalmente quando você vive um dia depois do outro... a sensação é de que a coisa continua mais ou menos a mesma, né? Mas eu acho que a nossa realidade hoje é completamente diferente de 10 anos atrás, né? Mas, enfim, voltando, eu concordo em gênero, número e grau, eu acho que o acesso à informação é uma coisa, assim, absolutamente maravilhosa. No entanto, e talvez isso daqui a 10 anos, essa barreira caia por água, eu acho que ainda existem... Esse negócio dos tradutores e tal, ainda tem muita coisa a ser feita, especificamente com línguas que são mais distantes das línguas indo-europeias. Mas, enfim, provavelmente daqui a 10 anos, o coreano, o japonês e tudo mais, eu acho que eles vão estar desvendados, digamos assim. Japonês é parte do DeepL, por falar nisso. Tem muitos problemas. Eu estou colocando mais essa ideia de ferramentas e a tentativa de você ir além. Depois você não pode confiar cegamente em tradução nenhuma e traduzir está aí também, né? Mas eu acho que as barreiras que a gente tinha em relação a esses tradutores eram muito maiores 10 anos atrás. Com certeza. Eles evoluíram muito, né? E eu acho que, como a gente trabalha às vezes nos artigos científicos com linguagem muito específica, talvez ali funcione melhor do que... Não vai dar para traduzir literatura. Não vai, esse já é mais complicado, né? É mais complexo. É mais complexo. Mas como até essas complexidades às vezes estão escritas nos artigos e detalhadas... Então, eu acho que a gente não pode deixar de fazer esse passo, né? Deixar de tentar essa conversação. Ricardo, então eu vou deixar o espaço aberto para você deixar seu recado, divulgar o que você quiser divulgar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o mundo hoje, apesar de todos os problemas, eu acho que tem um potencial imenso. Eu acho que para as pessoas que queiram explorar informação científica, o mundo é seu, né? Eu acho que nunca houve uma época melhor para estar vivo, se você gosta de informação, do que agora. É um mundo maravilhoso, é um mundo absolutamente maravilhoso. E, sei lá, acho que eu sou otimista em relação ao futuro, apesar dos vários problemas. Tá certo. Pra galera que chegou até aqui, mais um recadinho aí, só para acrescentar uma informação. O Ricardo citou o filósofo, sinólogo canadense-americano Edward Slingerland. Depois eu vou colocar o link lá no Filosofia Pop também do curso que ele fez referência, que é um curso do encontro entre o pensamento chinês e a ciência moderna. Também lá no site Filosofia Pop você encontra uma entrevista que eu fiz com o professor Ricardo Pietrobon em 2012. Essa revista foi publicada numa revista de banca, Filosofia, Ciência e Vida, com o título A Filosofia na Caixa de Ferramenta dos Cientistas. O Filosofia Pop vai ter mais um episódio esse semestre, um episódio sobre Pachucanes,
e deve sair para um breve período de férias em torno de julho, né? Até porque a gente tem dificuldade de gravar episódios nesse momento. Vamos ver o que a gente consegue preparar para nossa volta em agosto, tá? Então já fiquem de sobreaviso que a gente deve ter mais um episódio sobre Pachucanes, fechando esse primeiro semestre de 2022. Muito obrigado e até!